Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais. Quem cuida da mente, cuida da vida. Precisamos falar, estudar e alertar cada vez mais sobre isso. Precisamos estar atentos aos sinais, com a gente mesmo e com o nosso próximo, com quem amamos, principalmente nossa família, amigos. Saiba que muitas dessas doenças, elas precisam de gatilhos emocionais para se manifestarem. E na vida, a gente passa por diversas situações que podem acionar esse gatilho inconscientemente, como problemas emocionais, relações amorosas, situações desafiadoras. Muitas dessas doenças psiquiátricas, elas se tornam incapacitantes e graves, e se não tratadas, podem levar a quadros trágicos. Então não seja negligente em relação a isso. Quem precisar da sua ajuda, acolha, entenda, forneça sua escuta, seu tempo e seu cuidado. A compreensão e o amor salvam. Entenda que as pessoas têm dores diferentes, experiências de vida diferentes da sua. Independente de onde nasceu, de onde cresceu, não meça a dor de ninguém pela sua régua. Nenhuma dor é maior que a outra. Todas são devastadoras na mesma intensidade, porque cada um tem um limite e suporta até onde conseguem. Todas as doenças devem ser tratadas com a mesma seriedade. Então tenha empatia e atenção. E para você que está passando por isso, se cuide, procure um profissional da área, busque tratamento e saiba, você não está sozinho. Bom, e hoje o nosso programa está cheio de coisa boa que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica aí, que é já já. Bom pessoal, e hoje a gente está aqui na clínica do Dr. Murilo Marinho, ele é neurocirurgião funcional e hoje a gente vai falar sobre uma doença que muita gente tem dúvida, muita gente conhece, mas algumas coisas a gente vai esclarecer melhor para vocês, que é a doença de Parkinson. Tudo bom, doutor? Prazer estar aqui na sua clínica. Tudo ótimo, o prazer é todo meu ter vocês aqui comigo para esclarecer essa doença muito importante. Exato, né? Muita gente conhece, como eu falei, mas a gente tem algumas dúvidas e é muito bom esclarecer para a população, né? Para tentar prevenir ou tratar, enfim. E para começar, eu queria já te perguntar o básico, né? O que é a doença de Parkinson? Bom, Paula, a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo. Só perde para a doença de Alzheimer. E acontece porque tem uma disfunção de algumas regiões profundas no cérebro que controlam o movimento. Por isso, os principais sintomas são o tremor, que na maioria é um tremor de repouso, que começa basicamente de um lado e depois progressivamente pega o outro lado, além da rigidez e da lentidão do movimento. Como a doença progride, é uma doença progressiva, outros sintomas ocorrem. Por exemplo, a marcha em pequenos passos, alterações do equilíbrio. Então isso acontece no decorrer da doença de Parkinson. Mas, por exemplo, como que ela se forma, né? A gente sabe que é no cérebro, mas assim, o que acontece para dar essa doença, né? Como que ela surge? Bom, basicamente, a gente tem vários neurotransmissores no cérebro, que são substâncias que controlam algumas atividades. E na doença de Parkinson, o mais importante é chamado dopamina. E eu sempre falo para os pacientes, assim como um tanque de combustível de um automóvel, quando essa dopamina chega na reserva, ou seja, um quarto, começa os sintomas clínicos da doença, que aí são aquilo que eu falei, o tremor de repouso, a lentidão, a rigidez. Então, basicamente, é por causa da deficiência desse principal fator, que é a dopamina. E tem como, por exemplo, a pessoa conseguir, como eu falei, prevenção, ela vê os primeiros sinais e já tentar prevenir de alguma forma? Existe isso para a doença não ser tão forte, não vir de uma maneira tão devastadora às vezes, né? Bom, como toda doença progressiva, e principalmente as doenças neurológicas, uma boa qualidade de vida, né? Uma boa alimentação, atividade física, evitar fatores de risco. E a gente pode entrar, quais são os fatores de risco na doença de Parkinson? Sabe-se que a doença de Parkinson existem vários fatores de risco. Deles, o uso de herbicidas. Então, profissões de risco são aquelas que usam inseticidas, os próprios agrotóxicos, são todas
doenças que podem, ou seja, profissões que podem piorar ou aumentar o risco. Outros fatores de risco, Paula, é a idade. Esse a gente não consegue mexer. Que quanto mais o envelhecimento da população, maior a chance de desenvolver doenças de Parkinson. Lógico, me perguntam sempre se eu tenho um parente de primeiro grau com doença de Parkinson, eu corro o risco de ter mais chance de desenvolver ao longo da vida? Sim. Pacientes ou parentes com primeiro grau, o risco acaba sendo 50% maior do que a população geral. Mas não se assuste, se eu tenho 1 a 2%, eu vou para 2, 4%. Então esse é o risco de doenças como a doença de Parkinson, se eu tenho um parente de primeiro grau com portador da doença. Então, é claro, como eu acredito que a maioria das doenças tem o seu fator genético também, né? Mas também tem fatores ambientais, né? Que, como você falou, que contribuem, né? Muita gente não sabe que alguns fatores que você falou que podem contribuir. Então, é uma forma de prevenção também, né? Além do próprio, que a gente também sabe de toda doença, psicológico, né? Também, desenvolvimento da pessoa. Perfeito, tem fatores externos, como a pessoa vive, o estresse. E como não falar no estresse no mundo que a gente vive hoje, né? Trânsito, os próprios estresse de trabalho, todos nós acabamos buscando o nosso máximo. E isso é muito perigoso para o corpo. Mas vale lembrar que a grande maioria dos pacientes com doença de Parkinson são chamados idiopáticos, que independente de qualquer fator externo ou interno, vai desenvolver a doença ao longo da vida. Mas você acha, por exemplo, que tem aumentado, como você falou do ser humano hoje, né, ser mais estressado, ter mais até depressões, enfim, doenças, né, psicológicas, você acha que tem aumentado ou está na mesma incidência de casos? Na verdade, tem aumentado sim. Existem várias coisas. Primeiro, o diagnóstico. Quanto mais se sabe da doença, e por isso que programas igual o seu é extremamente importante, para conscientizar a população a buscar ajuda. Então, isso vem aumentado o diagnóstico. E aumenta o diagnóstico tão precocemente, que é o mundo ideal. Quanto mais cedo eu procuro ter o diagnóstico, eu procurar esse auxílio for correto, melhor será o tratamento. Bom, mas voltando nesse tópico que é muito importante. Existem estudos que demonstram a prevalência da doença sendo maior ao longo dos anos. Por exemplo, o Brasil tem um estudo que surgiu lá em 2006, que se estimava que tinha um aumento de 100% do número de pacientes com doença de Parkinson no ano de 2030. E números mesmo antes do Covid. Ninguém sabe o que vai acontecer pós uma pandemia como essa. Então você acha que, voltando à prevenção, que todo mundo, é claro, tem que ir no seu médico, né, para fazer o check-up, né, ver como que tá. Então existem exames que podem ver se a pessoa tem algum sinal que vá ter a doença, que vá desenvolver a doença, ou é só mesmo sinais físicos, né, do corpo? Na verdade, o diagnóstico da doença de Parkinson é clínico. Então, através da história, o especialista, mesmo quando surgem os primeiros sintomas motores, que são aqueles que eu falei, existem sintomas da doença que são chamados sintomas pré-clínicos, que antes mesmo, por exemplo, de desenvolver uma lentidão no movimento ou quiçá um tremor, tem alguns sintomas não motores que ocorrem antes. E por isso o especialista ele vai lhe perguntar. Existem 3 grandes sintomas. Alteração do sono, muito frequente nos dias atuais. Outro, alteração do humor, seja um humor mais deprimido ou mesmo uma ansiedade. E o terceiro, muito comum, é a alteração do olfato. Esses 3 grupos de sintomas ocorrem antes da fase clínica. Por isso que, olhe, o especialista vai falar assim, olha, eu comecei com uma rigidez ou uma lentidão na minha mão direita. A minha escrita está com uma letra menor. E por vezes até noto um tremor. Aí o especialista vai te perguntar, como é que está o sono? Eu notei que faz uns 2, 3 anos que mudou. Então a soma de um dado clínico com o outro, além do exame clínico, fortalece o diagnóstico.
Lógico que hoje em dia existem exames, por exemplo, a ressonância magnética de alto campo demonstra que uma região do cérebro específica tem uma alteração sugestiva que potencializa o diagnóstico. O outro, existem exames funcionais, um deles chamado TRODAT, que existe um marcador desse neurotransmissor chamado dopamina, que comparando com pessoas na sua faixa etária se encontra normal ou abaixo do esperado. Então, mas nada melhor do que a experiência clínica, associado a esses exames, dá o diagnóstico. E tem um terceiro fator, que é a resposta ao tratamento. E dentro deles, o melhor remédio no mundo, que é a levodopa. Então, associado à história clínica, por vezes exames específicos de imagem, mas o tratamento medicamentoso, que aí sim confirma o diagnóstico da doença. Fazendo, por exemplo, acredito que é multifuncional, né? Fisioterapia deve ajudar muito, né? Fazendo algum tipo de esporte, uma coisa que mexa mesmo com o corpo, ele realmente vai ajudar, né? Com certeza, o tratamento é multidisciplinar, né? Por exemplo, tem fase que o paciente se beneficia muito com a fono, principalmente para a linguagem. A fisioterapia, para o equilíbrio, para controles da marcha, então é extremamente importante. Sempre falo, doença de Parkinson não é de um médico só, mas sim de uma equipe multidisciplinar, no qual o médico especialista é apenas uma ferramenta em todo esse tratamento. A gente tem até esportes que a gente viu muito, né, em Olimpíadas. Você falou muito de desenvolvimento de alguns tipos de esportes, né, que melhorou muito, né, o tratamento de algumas pessoas, né? Então isso mexe mesmo. A gente também vê a doença ficou popularizada, vamos dizer, porque também tem muitas pessoas famosas, né, até mostra em filmes, enfim, que eu gosto muito, um ator De Volta para o Futuro, um filme, né, que eu acompanhei e foi muito emocionante. Ele quis tocar, acho que guitarra, né, e ele conseguiu, muito bonito. Então é bom estimular esse desenvolvimento e existem, né, como eu falei, esportes que auxiliam bastante, né? Com certeza, atividade física. E olha, e desde uma academia normal até atividades complexas como dança, tai chi chuan, esportes, artes marciais, ou mesmo os esportes em grupos, por exemplo, vôlei, futebol, é muito importante. Primeiro que socializa. Segundo que trabalha a concentração, trabalha a mobilidade, trabalha equilíbrio nesse paciente, que é muito importante, independente da fase que ele se encontra, né? Falando só esse gancho da atividade física, outras doenças neurológicas, e muito na moda hoje em dia, e agora o outro extremo, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pacientes jovens que se socializam através do esporte. Sim. Por exemplo, que um ano atrás, quando não fazia esporte para cá, os pais falam que mudou drasticamente o filho ou a filha. Então é muito importante. Sim, e por exemplo, a gente falou desse tratamento, né? E não existe para a doença de Parkinson a cura, ela não existe. Ela vai progredir, seja de forma lenta, de forma rápida, ela não tem a cura, né? Não tem como fazer tratamento cirúrgico ou nada nesse sentido, né? Na verdade, assim, não existe cura, mas a doença de Parkinson, independente da fase que o paciente se encontra, existe um tratamento específico. Na fase inicial, que é essa que falamos até agora, não tem nada melhor que a medicação mais a atividade física. Porém, depois do 4º, 5º ano, em cerca de 40%, 50% e às vezes 60% dos pacientes têm, entre aspas, uma perda da eficácia com a medicação. Ou ela perde o efeito muito rápido. E o que é isso? Vamos, por exemplo, vamos explicar para você. Aquela senhora que tem doença de Parkinson, que acorda 7 da manhã, toma uma medicação. Essa medicação demora uns 30, 40 minutos para fazer o efeito. E aí ela consegue fazer seus afazeres, ir ao supermercado, ir à padaria e depois, por exemplo, de 3, quem dera 4 horas, essa medicação perde o efeito. Isso é chamado clinicamente de flutuação motora. O efeito positivo da medicação e depois a perda do efeito. Isso atrapalha muito a qualidade de vida.
Um paciente tomando medicações a cada 3, 4 horas e várias classes de medicação. Quando isso ocorre, existe a segunda lua de mel na doença de Parkinson, que é o tratamento cirúrgico. Não é a cura, porém, nada mais é do que pegar esse paciente que se torna refratário às medicações e oferecer um algo a mais. E a cirurgia consegue devolver a qualidade de vida para esse paciente. Quando a pessoa descobre, né, a doença, que é muito importante essa parte psicológica, né, da família, de estar junto, quanto mais a progressão, né, da doença, tá junto, né? Tem que ter alguém para auxiliar, ajudar ou contratar alguém, mas é sempre importante a família, né? O amor, né? Tá junto, nunca deixar de lado, né? Deixa para outra pessoa cuidar. Eu acho importante você demonstrar esse amor, né? Faz toda a diferença em qualquer doença, né? Com certeza, Paula. Na verdade é assim, né? Por isso que é importante o médico explicar, não só para o paciente. Chega uma fase que para o paciente é importante, porque ele quer entender o que eu tenho, como é que vai ser minha doença, quais que vão ser as fases, quais os estágios eu vou passar, mas num determinado ponto, essa explicação é tão importante quanto para o acompanhante, para o familiar, entender quais serão as necessidades, quais os cuidados eu vou ter que ter dentro de casa. Por exemplo, o paciente com doença de Parkinson, numa determinada fase avançada da doença, o uso de tapetes eu vou ter que tirar. Por quê? Porque o risco deles escorregarem. No tapete. No tapete, porque a marcha fica em pequenos passos, eles têm alteração do equilíbrio e corre o risco. Às vezes, no banheiro, o uso de auxílios para segurar, ou um banco para sentar. Então, são detalhes que fazem a diferença e, com certeza, previne lesões nesses pacientes com doenças neurológicas. Sim, com certeza. E o que eu ia te perguntar é na idade. Você falou, que eu achei interessante, de 40 anos. Eu tenho 40 anos, mas eu queria saber a incidência, né, a média, né, de descoberta da doença que pode começar a se desenvolver. Você falou que pode ser antes, claro, por vários fatores, mas qual que é a média assim, de desenvolvimento da doença, né, que a gente pode falar? Em média, a doença ocorre entre a quinta e a sexta década, ou seja, ao redor dos 55 anos. Tem uma discreta predileção para o sexo masculino. Porém, 1/4 dos pacientes desenvolvem a doença abaixo dos 40 anos, que são chamados de Parkinson precoce. Então, respondendo à sua pergunta, e muito importante, eu posso desenvolver Parkinson abaixo dos 40 anos. Não é o mais comum, mas eu posso sim. Nossa, esse ator que eu falei, eu acredito que ele desenvolveu antes mesmo, mas aí eu acredito também que vai mais de forma lenta, né? Quando é talvez mais jovem, eu tô errado. Do azar à sorte, né? Se diria. E esse ator, ele tem uma coisa muito importante, tem o nome de uma fundação nos Estados Unidos que recebe o nome dele, Michael J. Fox, que ele arrecada centes de dólares que são revertidos à pesquisa. E aí sim, o desenvolvimento a procurar a cura da doença, as melhores formas de tratamento. Então isso é muito importante. Você acha que pode haver essa cura? Né? Eu sou esperançoso, né? Vivo estudando para isso. E todas as pessoas envolvidas nas doenças de Parkinson, isso é muito importante. Sim, e a gente está aqui esclarecendo justamente para as pessoas que já sabem, né, também, e as que acredito que não tenha alguém que nunca ouviu falar, porque acho que se tornou bem popular, mas esclarecer, olhar sinais. Às vezes a própria pessoa não sabe, né, que é mais idosa, você olhar os sinais, levar ao médico, né, é muito importante esse acompanhamento para a gente, como a gente falou aqui, viver mais, né, proporcionar qualidade de vida para a gente e para quem a gente ama, não é isso? Perfeito. Então você que tem alguém na sua família ou algum conhecido que você note que tem um tremor de repouso, que às vezes, e olha que isso é muito interessante, aquele paciente jovem que anda, que o pé torce um pouquinho, ou a mão, a escrita tá com uma letra muito pequenininha, então procure um especialista, busque tratamento, que aí sim, pode ter certeza se é ou não é. E sendo doença de Parkinson,
começa um tratamento adequado através do especialista. É verdade, sempre eu friso procurando um bom profissional, é muito importante para essa qualidade de vida que a gente quer proporcionar, né? E o doutor, eu queria falar também que a gente está aqui na sua clínica hoje, né, visitando, conhecendo, você explicando, e você também trabalha em hospital, né? Fala um pouco pra gente. Nós trabalhamos em vários hospitais em São Paulo, estamos com as portas abertas, muito feliz de ter você aqui. E diversos hospitais, atendemos na cidade de São Paulo e também por telemedicina. Então você que queira algum atendimento, precisa de alguma ajuda, estamos à disposição. Você faz também no Sírio-Libanês, no hospital no Einstein também? Atendemos nesses grandes hospitais, Sírio-Libanês, Albert Einstein, Vila Nova Star, toda a Rede D'Or, então estamos à disposição. E todos também, se não achar acessível, né, tem hospitais acessíveis também, a própria clínica aqui, né, do doutor. Eu sempre falo, né, atendemos de A a Z. Então, uma vez que o paciente nos procura, vamos tentar desenvolver o melhor trabalho para ele. Sim, né, que eu tenho certeza que o doutor, assim como a gente quer, né? Eu também sou doutora, né? A gente quer promover a cura, né? Achar o melhor caminho para o paciente, né? É para isso que a gente estudou e para isso que a gente quer proporcionar. Perfeito, né? Assim, a gente tentar ajudar, fazer para o próximo o que a gente queria que fizesse para os nossos. Então esse é o nosso lema de vida. Exato. Esse é o verdadeiro significado da medicina, né? Eu, como sou dentista, passo o seu contato, então, aqui da clínica para quem quiser conhecer mais e outras doenças, né, que a gente não abordou hoje, mas outras, né, também que são muito importantes. Você falou também do Alzheimer. Mas assim, é sempre bom estar checando, né, estar com o doutor, para ter mesmo esse acompanhamento. Passa contato para a gente. Bom, meu telefone, nosso consultório em São Paulo é 11 3596 3052. Também nas redes sociais, se alguém quiser me procurar, dr.murilomarinho. Então aí a gente consegue lhe ajudar. Estamos à disposição. Mais uma vez, Paula, muito obrigado por vocês estarem aqui. É isso, né? Você foi indicado, né, pra gente, por uma amiga minha, a Cris, que trata, né, a filhinha dela, né? E você tem outros tratamentos, né? Você tem vários. Fala só rapidamente algumas doenças, né, que você trata aqui no consultório. Bom, tratamos de todas as doenças neurocirúrgicas, desde crânio, tumores cerebrais, alterações vasculares, também alterações de coluna, que é muito na moda, as dores crônicas. Então você que sofre de alguma doença neurocirúrgica, estamos à disposição. A gente está sempre precisando. E mesmo você, sinceramente, que acha que não sofre de nada, é bom, né, ter uma consulta e sempre fazer, né, a radiografia, né, fazer o exame, é muito importante. Aliás, eu estou para fazer também, Dudu. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Então a prevenção é o melhor remédio. Em qualquer área. É isso. Obrigada por nos receber, obrigada por esclarecer tanta coisa aqui pra gente. Eu que agradeço. É isso, gente, sempre esclarecendo, né, e proporcionando o que a gente quer, que é a qualidade de vida e viver mais. Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês de restaurante, a Churrascaria Tertúlia. Tem anos e anos de tradição, que é um lugar que aquece meu coração, que eu já conheço. Então eu gosto de recomendar para vocês, que foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu acho que é assim, restaurante tem que ter essa experiência, desde a entrada, os pratos, variedades, rodízio impecável e claro, as carnes, né? Cortes de carnes maravilhosos. Eu vou mostrar como foi minha experiência para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece ainda, vai conhecer, pois eu tenho certeza que muita gente já conhece, que é uma churrascaria de muita tradição em Santos. Vamos ver. Vocês estão vendo essa experiência deliciosa em todos os sentidos. Logo na entrada a gente já vê o restaurante bem amplo, né? Com a recepção dos garçons. Todo mundo é muito bem acolhido no restaurante, nessa churrascaria maravilhosa. Que você já vê várias entradas, frios, para acompanhar o prato principal, que é, claro, a carne, né? A churrascaria com variedade de carnes. Todos os cortes que a gente ama, e os garçons
são muito dinâmicos, estão sempre na mesa, querendo saber como vocês estão. E então é realmente um ambiente muito agradável, muito aconchegante para você ir com a sua família, com seus amigos. Como vocês estão vendo, vários tipos de carnes, né? Vários cortes nobres da carne, passando várias vezes em todas as mesas, e vocês não têm ideia do sabor. É maravilhoso. Com certeza eu recomendo uma das churrascarias mais diferenciadas, principalmente também da Baixada Santista. Aqui em Santos é tradição a churrascaria Tertúlia, que tem muita variedade de comida e é muito bom. E junto com os frios, né, que estão à disposição para quando você quiser pegar, voltar, repetir as carnes que são servidas no rodízio, tem também os acompanhamentos, os pratos quentes, muitas variedades também que eles vão servindo no rodízio. Batata frita, polenta frita, banana milanesa, uma delícia, anéis de cebola, arroz carreteiro, queijo derretido. Muita coisa boa para acompanhar também, pastelzinhos de carne, uma delícia. É só você pedir, eles trazem também na mesa para vocês a carne que você solicitar, que você tiver com vontade de comer novamente. E é uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E claro que eu não poderia deixar de experimentar os drinks da casa. Se você for comer, pede também drink, que eu não saberia escolher. É um mais gostoso que o outro, sabores diferenciados. O serviço também dos drinks é diferenciado, licor ao final. Vocês vão adorar, não pode faltar. E claro, para fechar com chave de ouro essa experiência, tem que pedir uma sobremesa, que eu particularmente amo sobremesa. Eu queria pedir todas e eu provei algumas, recomendo, uma mais gostosa que a outra. Doces diferenciados que eu tenho certeza que vocês gostam, os melhores. Tem um cardápio riquíssimo de sobremesas, vocês não podem deixar de pedir, que é uma delícia, é uma das partes mais gostosas da experiência mesmo, da churrascaria Tertúlia aqui da cidade de Santos. Vocês viram? Foi uma experiência maravilhosa, um momento especial mesmo, que eu quis dar essa dica para vocês. Então, para quem quiser conhecer, tá aqui o endereço dessa churrascaria maravilhosa, Churrascaria Tertúlia, para quem não conhece e para quem já conhece também, para ir novamente, tá cada vez melhor. Eu quero agradecer a recepção de todo mundo responsável que recebeu a gente assim com muito carinho. Eles estão te esperando para receber vocês também e a família de vocês, amigos, porque como eu falei, eu gosto de lugares que aquecem nosso coração, né? Que a gente possa levar nossa família e as pessoas que a gente ama, né? Então você leva a sua família, seus amigos, realmente é um lugar muito acolhedor e aconchegante, e eu quis dar essa dica para vocês e a gente te espera lá no restaurante. Estamos encerrando mais um programa muito especial, falando sobre esses assuntos tão interessantes, né? Eu quero agradecer mais uma vez vocês por estarem acompanhando a gente. Obrigada sempre por todo o carinho. A gente faz tudo para ajudar e auxiliar na sua saúde e no seu bem-estar. Agradecendo o Salão Espaço VIP, aqui de Santos, com a minha maquiadora Rafaela e minha cabeleireira Thaís, que sempre estão aqui arrasando na minha make e no meu cabelo. E sigam nossas redes sociais do programa, minhas redes oficiais também, que eu amo muito poder conversar e interagir bastante com vocês. Então mandem perguntas, opiniões, que tudo é muito importante realmente pra gente. Porque cuidar do outro, como eu sempre digo, é um ato de amor. Um grande beijo, fique com Deus e até lá!